Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está bem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Sentando. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, na liturgia da palavra dessa quarta-feira, o Senhor quer nos chamar a atenção para algo muito importante e que nós precisamos estar atentos, porque Ele nos faz uma alerta no Evangelho. Ele vai dizer: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Na vida da igreja, na caminhada da nossa igreja, nesses 2 milênios, a igreja sempre olha para essa realidade, para esse alerta que Jesus faz, mostrando de uma maneira muito específica, em primeiro lugar, quem são os falsos profetas, de que fala Jesus. E essa iluminação, os santos padres da igreja trouxeram para nós. E esses primeiros falsos profetas que nós temos acesso, até mesmo o Evangelho, a primeira carta de São João, João já vai mostrar que lá, no primeiro século, eles já se manifestavam, e muitos deles, vai dizer João, são dos que estão no nosso meio. Eles estão servindo ao anticristo. João vai ser muito firme para aquela comunidade que ele estava escrevendo, e depois para toda a igreja que recebe a carta que o João escreve, em relação aos falsos profetas. E os santos padres se referem aos falsos profetas como sendo os hereges. Aqueles que, embora vistam um hábito exterior de piedade, de reforma, todavia o seu coração não tem os mesmos sentimentos de Cristo. Vou dar um exemplo muito concreto para você entender. E aqui eu estou apontando uma realidade de uma ideologia. Se você ouvir da boca de alguém que se diz cristão, ou até mesmo que tem alguma autoridade dada pela igreja, dizendo que concorda e pregando e defendendo a ideologia de gênero, você pode saber que esse é um falso profeta. Porque não é isso que a igreja professa. É um herege, é um falso profeta segundo os critérios dos santos padres. Porque ele está indo contra aquilo que é a doutrina da igreja, aquilo que é o ensinamento do magistério, aquilo que no magistério atual o Papa Francisco tem se posicionado, totalmente contrário.
se está ensinando aquilo que é contrário à doutrina da igreja, mesmo em nome da igreja, este é um falso profeta. Este não está de acordo com aquilo que a igreja ensina. Acolher as pessoas, amar, isso nós devemos fazer, mas com as ideologias nós temos que ser intolerantes. Nós toleramos o pecador, o pecado, amamos, ensinamos que ele precisa sair do pecado, amamos, mas em relação às ideologias, não. Isso precisa ficar muito claro. Veja só, Timóteo vai dizer no capítulo 4, nos versículos de 1 a 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas, deixando-se iludir por pessoas falsas e mentirosas, com a consciência marcada com ferro em brasa. Paulo está escrevendo a Timóteo, olhando para os fins dos tempos com força de revelação. Nos últimos dias, muitos renegarão a fé e se apegarão aos embusteiros, aqueles que se colocam contra a sã doutrina da salvação, porque ouvir aquilo que massageia os nossos ouvidos, ouvir aquilo que nós, com a nossa mentalidade carnal, queremos estar de acordo com aquilo que é carnal, com aquilo que é mundano, com aquilo que não é influenciado pela palavra, é muito fácil. Por isso, nós temos que estar atentos. Cuidado com os falsos profetas. Volto a repetir a palavra de Jesus. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vamos para um outro texto. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Olha o que Paulo vai dizer. Ficai sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes aos seus pais, ingratas, sacrílegas, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, enfatuadas, mais amigas dos prazeres do que de Deus. E aí, aqui, Paulo, ou melhor, Jesus vai dizer: eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, tendo a aparência de piedade, mas desmentindo o seu efeito. Foge também dessa gente. Vai exortar Paulo a Timóteo, abrindo os olhos de Timóteo e abrindo os olhos de cada um de nós para as realidades dos fins dos tempos. Diga comigo, nós estamos nos fins dos tempos. Diga para quem está do seu lado, nós estamos nos fins dos tempos. Então você está dizendo, não é, padre? Você está dizendo que Jesus vai voltar nessa geração? Quem sou eu? Quem sou eu? Jesus disse que só o Pai sabe, nem Ele. Só que a doutrina da igreja no catecismo vai dizer que desde a ascensão começou os fins dos tempos. Desde que Jesus ascendeu aos céus, lá, né, perto de Betânia, desde quando ele foi elevado aos céus, o que o anjo disse para ele? Por que vocês estáis olhando para o alto? Ficai atentos, esse mesmo Jesus que vós viste subir aos céus numa nuvem, ele voltará do mesmo jeito. Ali se inaugura os fins dos tempos. Só que quanto mais nós vamos ouvindo a palavra, entendendo a palavra, nós percebemos que os sinais da proximidade da vinda do Senhor se tornam cada vez mais intensos segundo o critério bíblico. Eles vão se intensificando mais, apesar de Santo Tomás de Aquino dizer que nós não sabemos, porque em todas as épocas esses sinais se fizeram presentes: guerras, terremotos, fome, pestes, como está lá em Mateus 24, né?
irmão que entrega outro irmão, pai que entrega filho, mãe, e aí ele vai falando. O que nós não sabemos é se Jesus está falando da intensidade. Quanto mais isso se intensificar, como nós não sabemos, e como nós percebemos que cada vez mais os falsos profetas estão se manifestando, que também é um dos sinais que Jesus vai mostrar, daqui a pouco eu mostro para vocês na palavra, nós precisamos compreender que somos chamados como um povo que acredita, um povo de fé, a estar preparados. Diga para quem está do seu lado, nós precisamos estar preparados. E não darmos ouvidos aos falsos profetas que querem nos desviar do ensinamento da igreja, do ensinamento bíblico e da tradição. Dá um sorriso para esse irmão. Se você ficar com a igreja, com a tradição, com a Sagrada Escritura, Jesus voltando, Ele vai te encontrar preparado, aleluia. Pode aplaudir esse irmão, se ele ficar com a igreja, Jesus, quando voltar, o encontrará preparado, se ele vier na nossa geração. Agora, querido, se ele não vier, eu tenho uma plena certeza, você vai. Você querendo ou não querendo, você pode agarrar na beirada da mesa, no pé da mesa, agarrar no sofá e dizer, eu não vou, mas você vai, se ele quiser, você vai. Eu também. Olha que boa nova. Eu moro do lado do cemitério, já vi vários que foram, inclusive o meu vizinho. Minha janela é lá para o lado do cemitério. Então eu olho para ali e falo, e eu sei que tem o terreno da Canção Nova ali do lado, o meu terreno está prontinho. Se ele não vier, eu vou. Você está entendendo? O que nós precisamos viver cada dia é a fidelidade à palavra de Deus, à tradição, ao magistério, a Jesus Cristo, vivendo uma vida coerente, íntegra, deixando Deus transformar o nosso caráter pelo poder e pelo fogo do Espírito Santo, trabalhar o nosso temperamento, colocar a nossa vida em ordem, em comunhão, alinhada com o pensamento de Cristo, alinhado com a palavra de Deus. Aí nós estamos garantidos. Mas se a gente ficar dando ouvidos aos embusteiros, nós vamos fazer parte, infelizmente, daqueles que apostatarão da fé. Como está escrito, muitos nos últimos tempos renegarão a fé. E talvez essa pregação está servindo para muitos de nós que estamos aqui e para tantos outros que estão em casa, para nós fazermos uma revisão e olharmos, será que a minha vida está, o meu pensamento, aquilo que eu acredito, está acordado, de acordo com a palavra, com o magistério e com a tradição, ou eu ouço mais aquilo que é da carnalidade deste século, do pensamento desta geração? Nós precisamos escolher. Deus nos dá a possibilidade de escolher. Nós somos livres para escolher entre o erro e o acerto, entre a verdade e a mentira. Você é livre, mas é importante nós entendermos o ensinamento. Depois, São João Crisóstomo, que é um santo da igreja, ele aplicava aos falsos profetas aqueles que aparentam virtudes que não têm, e com essa aparência enganam os que não os conhecem. E aí nós temos que estar atentos a essa outra realidade. Muito atentos. Porque existem muitas pessoas que arrogam-se como profetas. Até mesmo falam com intrepidez. As pessoas até acabam experimentando, mas os frutos que Jesus está dizendo aqui não é um fruto de uma pregação que eu estou fazendo aqui agora, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Qualquer um de nós, até uma pessoa em pecado mortal, se fizer uma pregação, ela pode tocar no coração de alguém, porque a palavra não é dela, é Deus que vai tocar, é o Espírito Santo que vai fazer. Gente, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu fiquei escandalizado com uma coisa que eu ouvi.
não vou dizer de onde, de um lugar aí do mundo. Eu fui na casa de uma pessoa, e a pessoa me contou, né, que ela vem de uma família que não é de confissão católica. E um dia ele me disse que foi até um lugar onde dizia que aquele profeta tinha muitas revelações. E ele disse para mim: eu nunca fui numa igreja com tantas revelações como aquela. Eu falei: glória a Deus. E aí ele disse para mim: no final, padre, distribuíram o envelope. E sabe qual a revelação que o profeta teve? Que quem não fizesse a doação, um parente da casa dele iria morrer naquela semana. Meu amigo, falso profeta. Todos doaram por medo. Falso profeta. E eu fiquei igual você está, escandalizado. Escandalizado com uma absurdidade dessa. Jesus vai dizer: cuidado com os falsos profetas. Ele vem até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Hoje eu até postei no meu Instagram, lá no History, uma realidade experimentada por São Jerônimo, para você entender o que é fruto, tá? O que é o fruto? Deus disse a Jerônimo: Jerônimo, me dê aquilo que é seu. Aí Jerônimo falou para ele: Senhor Deus, eu te entrego a minha vida, ela é tua. Deus disse para Jerônimo: Jerônimo, quem te criou fui eu, essa vida não é sua, ela é minha. E aí Deus disse de novo a Jerônimo: Jerônimo, me dê aquilo que é teu. E Jerônimo disse: eu te entrego a minha família, os meus bens, tudo que eu tenho. E Deus disse de novo para Jerônimo: isso não é teu. Me dê aquilo que é teu. E Jerônimo disse: mas Senhor, então o que é meu se eu já estou te entregando tudo? A única coisa que é seu, que te pertence, são seus pecados. Porque foi você que escolheu cometê-los. O resto tudo fui eu que te dei. Fruto, tudo é graça de Deus. Às vezes o diabo se utiliza de alguns espíritos impuros aí, espírito de porco, para ficar até fazendo revelação, para depois, como um lobo, assaltar as ovelhas, roubar as ovelhas, saquear as ovelhas da casa de Deus. Pessoas simples, humildes e que são destruídas por essas revelações. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: não corra atrás de revelações, corra atrás do Deus que pode te salvar. Porque nós temos essa mania. E muitos estão sendo enganados por falsos profetas, que falam aquilo que queremos ouvir. Mateus 24, de 4 a 14, Jesus tomou a palavra e disse: cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão usando o meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Ouvireis falar de batalhas, notícias de guerra. Ele está aqui falando dos fins dos tempos. Prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. De fato, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso é só o começo das dores. Então vos entregarão à tortura e à morte. E por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Muitos sucumbirão, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Olha para isso, gente. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. Repita comigo: hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. Repita mais uma vez comigo: haverão de surgir
muitos falsos profetas que enganarão muita gente. Bata no peito e diga: Senhor, me dá discernimento, sabedoria, para que eu não seja enganado. Senhor, me liberta da curiosidade e me faz, por favor, caminhar na verdade. Não permita que eu me desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu fique na retidão da sua palavra, do magistério da igreja e da tradição, porque eu não quero ser esse que o Senhor disse que vai ser enganado nos fins dos tempos pelos falsos profetas. Eu quero permanecer fiel a ti. Vou te dar um outro detalhe importante. Quando Jesus nos ensina no Evangelho que nós temos um critério para discernir os falsos profetas, e aí eu até, na minha meditação pessoal para esta homilia, eu colocava lá uma pergunta: como discernir? Como? E Jesus vai dizer: pelos frutos. As coisas de Deus têm um sabor especial. As coisas de Deus têm uma retidão natural. As coisas de Deus têm inspiração divina. Entenda, o que verdadeiramente fala das coisas de Deus semeia fé, semeia esperança, semeia caridade, semeia paz, semeia compreensão. Mas o falso profeta, ele, pela sua pregação e pelo seu comportamento, ele semeia divisão, ódio, ressentimento, orgulho, sensualidade. O falso profeta é cheio de si mesmo, só serve aquilo que é dele, porque ele está buscando os louvores dessa terra. Ele está buscando enganar, ele está buscando aproveitar-se das pessoas. E aí eu fiquei pensando, diante dessa palavra, nos bastidores dos nossos encontros, das coisas que são conversadas nos corredores, os comentários que são feitos uns dos outros, as críticas, as opiniões pessoais que são destiladas, a crítica que é feita muitas vezes para aqueles que se arrogam profetas das outras pessoas, porque só ele vale, só ele tem o poder, só ele tem a ciência, só ele tem o conhecimento, o outro é só miséria, ele é o santo. Nós precisamos estar atentos. O fruto característico do falso profeta é afastar o povo de Deus da verdade de Deus. Ele aponta para si mesmo. Ele gosta de falar o que agrada o mundo. Ele amacia a sua linguagem para seduzir as ovelhas para si mesmo, para aplaudirem até mesmo quando ele comete coisas erradas. E as pessoas são tão absortas pela palavra sedutora que elas ficam encantadas. Nós precisamos tomar cuidado. Onde não há a verdade da doutrina, do magistério da igreja, da tradição e da palavra, nós precisamos tomar cuidado. E é duro o que Jesus vai dizer. O fim destes enganadores está também assinalado pelo Senhor. Qual é o fim? A perdição eterna. Talvez você ouvindo o que o padre está dizendo, você pode estar falando assim: será que o padre está mandando recado para alguém? Meu querido, eu nunca seguraria esse microfone para mandar recado para ninguém, porque eu não sou homem de recado, eu falo na cara. Não vou mandar recado para ninguém. Mas a palavra de Deus hoje, está nos alertando. E a gente precisa ter muita atenção. Eu fiquei pensando em mim mesmo.
Eu fiquei olhando para a minha vida, se a minha vida tem fruto de caridade, se a minha vida tem fruto de amor. Eu fiquei olhando para mim mesmo. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando para mim, para que eu me vigie, porque eu também posso me tornar um falso profeta. Para que eu olhe para mim mesmo. Porque os frutos que o Evangelho falam hoje é a caridade, o amor ardente a Deus, à igreja, o amor e o respeito ao próximo, é a santidade de vida. Eu fiquei tão tocado hoje quando eu atendi uma pessoa, e essa pessoa dizia para mim: padre, o senhor não sabe o que aconteceu? Lembra daquele meu irmão Mateu? Nas minhas férias eu fui na casa dele. E pelo meu comportamento, esse meu irmão ateu se converteu a Jesus Cristo. Ele disse: como que você não tem reações? Por que você não agiu com agressividade? E ele disse: padre, apesar de eu ser tão pecador, eu estava atendendo ele em confissão, apesar de eu ser tão pecador, limitado, mas aquilo que Deus tem feito na minha alma, aquilo que Deus fez em mim, tocou no meu irmão. E hoje o meu irmão está na igreja, hoje o meu irmão está buscando agradar a Deus, hoje o meu irmão acredita no Espírito Santo, o meu irmão fez uma experiência pessoal com Jesus, meu irmão se dedica a Deus. E eu falei: meu Deus, olha isso, olha como que o fruto da nossa vida fala mais do que pregação. E ele disse que ele não falou de Deus, mas o rapaz, o irmão que era ateu, viu Deus nele. O Deus que ele não acreditava, ele passou a acreditar por causa da vida daquele rapaz. Esses são os frutos que Deus está mostrando para nós, que não são nossos. A única coisa que é nossa é o pecado. A única coisa que a gente acaba produzindo, né, por nós mesmos, porque tudo é a graça de Deus. Se eu estou buscando a santidade, é a graça de Deus. Se eu venci um vício, é graça de Deus. Se eu conseguir abandonar um pecado, é graça de Deus. Se eu estou me abrindo ao entendimento da palavra, é graça de Deus. É graça. E eu vi a graça de Deus na vida daquele rapaz, agradecido, porque eu sei, porque há muito tempo eu acompanho e vejo a luta dele por ser fiel a Deus. E Deus o honrou, porque ele mostrou os frutos, sem dizer uma única palavra. Ele foi profeta. Agora imagina se ele chegasse na casa do irmão dele: sou cristão, né? Tem tanto tempo que eu acompanho, tal, e aí acontece um desentendimento lá, e ele parte para a grosseria, e ele começa a xingar todo mundo. O que o irmão dele ia achar dele como cristão? É igualzinho eu aí, ó, tá vendo? Eu nem acredito em Deus, ele está agindo do mesmo modo que eu. Se ele chegasse lá e enchesse a cara de cachaça, nas festinhas familiares: ah, mas eu estou na igreja, eu vou na missa todo domingo, tá? Não. O que o irmão dele ia achar? Ué, mas eu não acredito em Deus e enche a cara de cachaça. Que diferença tem de nós? Que diferença tem de nós? Você está entendendo? Sim ou não? Está recebendo a martelada do Espírito? Diga para quem está do seu lado: aceita, porque dói menos. Quando a gente aceita, diga comigo, quando a gente aceita, dói menos. Agora imagina a senhora que é tão piedosa, anda até com a fita do apostolado da oração, que coisa linda. É da Legião de Maria, glória a Deus. Aí você chega na casa da sua vizinha fofoqueira para falar mal dos outros, e ela nem acredita em Deus. Ela vai falar: ué, ela que está com a fitinha, que faz a catena de Nossa Senhora, está igual eu, que não estou nem aí, eu vou passar por lado dela? Para quê? Olha para quem está do seu lado e diga: aceita, porque dói menos. Diga comigo: Senhor, eu preciso concretamente experimentar na minha vida a sua graça, para que eu tenha entendimento para discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que é verdadeiro do que é falso,
e pela sua graça, me faça escolher o que é verdadeiro, o que é certo. Senhor, me faça hoje, pela graça do seu Espírito, aceitar a palavra, o magistério da igreja. Senhor, me faça aceitar a tradição, para que verdadeiramente, na minha vocação profética, eu seja uma profecia para o mundo, porque o mundo espera que eu seja profecia. Se eu sou cristão, o mundo espera que eu seja profeta, profeta das nações, homem marcado e selado pela sua promessa, como foi Abrão, na primeira leitura. Homem aberto à sua graça, para que o Senhor se revele a mim, e na abertura do meu coração à sua graça, a minha vida seja uma linda profecia, para que esse mundo creia, para que esse mundo acredite, que Tu és o Senhor, que Tu és o Senhor, que Tu és o Salvador. Obrigado, Jesus, por essa palavra que hoje me alcança e que vem transformar todo o meu viver. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade dessa noite. Muito obrigado. Segura na mão desse irmão que está aí do seu lado e diga: meu Deus, conceda a esse meu irmão. Fala: meu Deus, conceda a esse meu irmão a graça do discernimento e da sabedoria, para que ele tenha a clareza quando uma falsa profecia é proclamada, e que ele não aceite os erros, os enganos dos falsos profetas, mas que ele seja sensível, totalmente sensível àquilo que não vem do Senhor, e que ele acolha a sua palavra, o ensinamento da igreja e da tradição, como a verdade revelada pelo Senhor, como Abraão acolheu. Na idade avançada, Abraão acolheu a promessa de que ele seria pai de uma nação. Abraão, em espírito, olhou para o céu e escutou a voz de Deus, dizendo: conta as estrelas do céu, a sua geração será numerosa como as estrelas do céu. Ele acreditou na palavra, ele buscou a palavra, ele aceitou a palavra, e ele experimentou o fogo consumindo, não só as oferendas, mas o coração dele, para que a vida dele estivesse unida à sua vontade. Eu te peço nessa hora, meu Deus, que esse meu irmão, que eu agora seguro na mão dele, experimente um fogo consumindo o coração dele, de amor por ti, de amor pelos irmãos, mas de amor pela verdade da sua palavra, da tradição, do magistério. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, essa graça para a vida do meu irmão. Amém. Dá um sorriso para ele e diga: eu creio. Você não será enganado pelos falsos profetas. Diga para ele: hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão a muita gente, mas eu creio, você não vai ser enganado. Aleluia. Pode aplaudir esse irmão que está aí do seu lado.
Quero concluir. Uma vez eu estava lendo a história de um santo, agora me fugiu o nome dele. Ele era, meus irmãos, padeiro. E ele foi para uma aula de teologia. E o ensinamento daquele teólogo parecia assim, aquela linguagem. E ele sentiu no espírito dele: isso é contra a palavra e a doutrina da igreja. E ele se posicionou. E esse teólogo foi desmascarado e ele estava ensinando uma heresia. Um padeiro, não estou desmerecendo nenhum padeiro. O que eu estou dizendo é que ele não era um teólogo, ele não era um exegeta, um conhecedor exímio da doutrina. Mas porque ele estava aberto à graça de Deus, Deus disse para ele: esse ensinamento não é o meu ensinamento. E depois ele até se tornou teólogo, se ordenou padre, se tornou santo. E aquilo que ele, naquela humildade de um padeiro, enfrentou aquele doutor, inspirado pelo Espírito. Eu acredito que nós também, abertos à graça, rejeitaremos tudo aquilo que não vem da palavra, da tradição e do magistério. Amém? Então pode aplaudir a obra do Senhor na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.